Basta-nos apenas dar mais um passo à frente, contudo, para encontrarmos uma fonte de sonhos mais copiosa do que qualquer outra que tenhamos considerado até agora. Uma fonte que, a rigor, parece nunca poder esgotar-se, se verificar que o interior do corpo, quando se acha enfermo, torna-se uma fonte de estímulos para os sonhos. E se admitirmos que, durante o sono, a mente, estando desviada do mundo exterior, pode dispensar maior atenção ao interior do corpo, parecer-nos-á plausível supor que os órgãos internos não precisam estar doentes para provocar excitações que atinjam a mente adormecida, excitações que de algum modo transformam-se em imagens oníricas. Enquanto despertos, estamos cônscios de uma sensibilidade geral difusa, ou sinestesia, mas apenas como uma qualidade vaga de nosso estado de espírito. Para essa sensação, de acordo com a opinião médica, todos os sistemas orgânicos contribuem com uma parcela. À noite, porém, parece que essa mesma sensação ampliada numa poderosa influência e, atuando através dos seus vários componentes, torna-se a fonte mais vigorosa e, ao mesmo tempo, a mais comum para instigar imagens oníricas. Se assim for, resta apenas investigar as leis segundo as quais os estímulos orgânicos se transmudam em imagens oníricas. Chegamos aqui à teoria da origem dos sonhos, preferida por todas as autoridades médicas, a obscuridade em que o centro de nosso ser, entre parênteses, o Mois Splanchnik, como o chama Tissier, 1898, fecha parênteses, fica vedado a nosso conhecimento, e a obscuridade que cerca a origem dos sonhos coincidem bem demais para não serem relacionadas uma com a outra. A linha de raciocínio que encara a sensação orgânica vegetativa como a formadora dos sonhos tem, além disso, uma atração particular para os médicos por permitir uma etiologia única para os sonhos. E as doenças mentais, cujas manifestações tanto têm em comum, já que as mudanças sinestésicas e os estímulos provenientes dos órgãos internos são também predominantemente responsabilizados pela origem das psicoses. Não é de surpreender, portanto, que a origem da teoria da estimulação somática remonte a mais de uma fonte independente. A linha de argumentação desenvolvida pelo filósofo Schopenhauer em 1851 exerceu uma influência decisiva em diversos autores. Nossa imagem do universo, na opinião dele, é alcançada pelo fato de nosso intelecto tomar as impressões que o atingem de fora e remodelá-las segundo as formas de tempo, espaço e causalidade. Durante o dia, os estímulos vindo do interior do organismo, do sistema nervoso simpático, exercem no máximo um efeito inconsciente sobre nosso estado de espírito. Mas à noite, quando já não somos ensurdecidos pelas impressões do dia, as que provêm de dentro são capazes de atrair a atenção, do mesmo modo que, à noite, podemos ouvir o murmúrio de um regato que é abafado pelos ruídos diurnos. Mas como
pode o intelecto reagir a esses estímulos, senão exercendo sobre eles sua própria função específica? Os estímulos, por conseguinte, são remodelados como formas que ocupam espaço e tempo e obedecem às regras da causalidade. E assim surgem os sonhos. Schopenhauer, 1862. Scherner, 1861, e depois dele Volkelt, 1875, esforçaram-se em seguida por pesquisar com maior riqueza de detalhes a relação entre os estímulos somáticos e as imagens oníricas, mas adiarei meu exame dessas tentativas até chegarmos à seção que versa sobre as várias teorias acerca dos sonhos. O psiquiatra Krauss, 1859, numa investigação conduzida com notável consistência, reconstrói a origem dos sonhos e deliria de um lado e dos delírios de outro, até mesmo o fator, a saber, sensações organicamente determinadas. É quase impossível pensar em qualquer parte do organismo que não possa ser o ponto de partida de um sonho ou de um delírio. As sensações organicamente determinadas podem ser divididas em duas classes. 1. As que constituem a disposição de ânimo geral, entre parênteses, sinestesia. E 2. As sensações específicas imanentes nos principais sistemas do organismo vegetativo. Dentre estas últimas, devem distinguir 5 grupos. A. Sensações musculares. B. Respiratórias. C. Gástricas. D. Sexuais. E periféricas. Krauss supõe que o processo pelo qual as imagens oníricas surgem com base nos estímulos somáticos é o seguinte: a sensação despertada evoca uma imagem cognata de conformidade com alguma lei de associação. Combina-se com a imagem numa estrutura orgânica, a qual, no entanto, a consciência reage anormalmente, pois não presta nenhuma atenção à sensação e dirige toda ela para as imagens concomitantes, o que explica por que os verdadeiros fatos foram mal interpretados por tanto tempo. Krauss tem um tempo especial para descrever esse processo, a transubstanciação das sensações em imagens oníricas. A influência dos estímulos somáticos sobre a formação dos sonhos é quase universalmente aceita hoje em dia. Mas a questão das leis que regem a relação entre eles é respondida das mais diversas maneiras e muitas vezes por afirmações obscuras, com base na teoria da estimulação somática. A interpretação dos sonhos defronta-se, assim, com o problema especial de atribuir o conteúdo de um sonho aos estímulos orgânicos que o causaram. E quando as normas de interpretação formuladas por Scherner, 1861, não são aceitas, muitas vezes nos vemos diante do fato desconcertante de que a única coisa que revela a existência do estímulo orgânico é precisamente o conteúdo do próprio sonho. Há uma razoável dose de concordância, contudo, quanto à interpretação de várias formas de sonhos que são descritos como típicos.
por ocorrerem num grande número de pessoas e com conteúdo muito semelhante. São eles os conhecidos sonhos de cair de grandes alturas, de dentes que caem, de voar e do embaraço de estar despido ou insuficientemente vestido. Esse último sonho é atribuído simplesmente ao fato de a pessoa adormecida perceber que atirou longe os lençóis e está exposta ao ar. O sonho com a queda dos dentes é atribuído a um estímulo dental, embora isso não implique necessariamente que a excitação dos dentes é patológica. De acordo com Strampel, 1877, sonhar que se está voando é a imagem que a mente considera apropriada como interpretação do estímulo produzido pela elevação e pelo abaixamento dos lobos pulmonares nas ocasiões em que as sensações cutâneas no tórax deixam de ser conscientes. É esta última circunstância que leva à sensação ligada à ideia de flutuar. Diz-se que o sonho com as quedas de grandes alturas se deve a um braço que passa a pender do corpo ou a um joelho flexionado que se estende de súbito, num momento em que a sensação da pressão cutânea começa a não mais ser consciente. Os movimentos em questão fazem com que as sensações táteis voltem a se tornar conscientes e a transição para a consciência é psiquicamente representada pelo sonho de estar caindo. O evidente ponto fraco dessas tentativas de explicação, por mais plausíveis que sejam, está no fato de que, sem quaisquer outras provas, elas podem produzir hipóteses bem-sucedidas de que este ou aquele grupo de sensações orgânicas entra ou desaparece da percepção mental até se obter uma configuração que proporcione uma explicação do sonho. Mais adiante terei a oportunidade de voltar à questão dos sonhos típicos e de sua origem. Simon, 1888, tentou deduzir algumas das normas que regem a forma pela qual os estímulos orgânicos determinam os sonhos resultantes, comparando uma série de sonhos semelhantes. Afirma ele que, quando um aparelho orgânico que normalmente desempenha um papel na expressão de uma emoção é levado por alguma causa estranha durante o sonho ao estado de excitação que geralmente se produz pela emoção, surge então um sonho que contém imagens adequadas à emoção em causa. Outra regra estipula que, se um órgão estiver em estado de atividade, excitação ou perturbação durante o sono, produzirá imagens relacionadas com o desempenho da função executada pelo órgão em questão. Morley Wood, 1896, dispôs a provar experimentalmente, num setor específico, o efeito sobre a produção dos sonhos que é sustentado pela teoria da estimulação somática. Seus experimentos consistiram em alterar a posição dos membros de uma pessoa adormecida e comparar os sonhos resultantes com as alterações efetuadas, eis como anuncia seus resultados. 1. A posição de um membro no sonho corresponde aproximadamente à sua posição na realidade. Assim, sonhamos com um membro numa posição
estática quando ele se acha efetivamente imóvel. 2. Ao sonharmos com um membro em movimento, uma das posições experimentadas no processo de concluir o movimento corresponde invariavelmente à posição real do membro. 3. A posição do próprio membro do sonhador pode ser atribuída no sonho a alguma outra pessoa. 4. Pode-se ter um sonho de que o movimento em questão está sendo impedido. 5. O membro que se encontra na posição em questão pode aparecer no sonho como um animal ou um monstro, em cujo caso se estabelece uma certa analogia entre eles. 6. A posição de um membro pode dar margem no sonho a pensamentos que tenham alguma relação com o membro. Dessa forma, em se tratando dos dedos, sonhamos com números. Estou inclinado a concluir desse tipo de resultado que nem mesmo a teoria da estimulação somática conseguiu eliminar inteiramente a visível ausência de determinação na escolha das imagens oníricas a serem produzidas. Título C. 3. Fontes psíquicas de estimulação. Enquanto abordávamos as relações dos sonhos com a vida de vigília e o material onírico, verificamos que os mais antigos e mais recentes estudiosos dos sonhos eram unânimes na crença de que os homens sonham com aquilo que fazem durante o dia e com o que lhes interessa enquanto estão acordados. Tal interesse transposto da vida de vigília para o sono seria não somente um vínculo mental, um elo entre os sonhos e a vida, como também nos proporcionaria uma fonte adicional de sonhos, que não seria de se desprezar. De fato, tomado em conjunto com os interesses que se desenvolvem durante o sono, os estímulos que afetam a pessoa adormecida, talvez ele pudesse ser suficiente para explicar a origem de todas as imagens oníricas, mas também ouvimos a afirmação oposta, ou seja, a de que os sonhos afastam o sujeito adormecido dos interesses diurnos e que, em regra geral, só começamos a sonhar com as coisas que mais nos impressionaram durante o dia depois de elas terem perdido o sabor da realidade na vida de vigília. Assim, a cada passo que damos em nossa análise da vida onírica, sentimos que é impossível fazer generalizações sem nos resguardarmos por meio de ressalvas, como frequentemente, via de regra ou na maioria dos casos, e sem estarmos dispostos a admitir a validade das exceções. Se fosse verdade que os interesses da vida de vigília, juntamente com os estímulos internos e externos durante o sono, bastam para esgotar a etiologia dos sonhos, deveríamos estar em condições de dar uma explicação satisfatória da origem de todos os elementos de um sonho. O enigma das fontes dos sonhos estaria resolvido e restaria apenas definir a parcela cabível, respectivamente, aos estímulos psíquicos e somáticos em qualquer sonho específico. Na realidade, tal explicação completa de um sonho jamais foi obtida, e quem quer que tenha tentado consegui-la deparou com partes geralmente muito
muito numerosas dos sonhos sobre cuja origem nada pôde dizer. Está claro que os interesses diurnos não são fontes psíquicas tão importantes dos sonhos quanto se poderia esperar das asserções categóricas de que todas as pessoas continuam a transpor seus assuntos diários para seus sonhos. Não se conhecem quaisquer outras fontes psíquicas dos sonhos. Assim ocorre que todas as explicações dos sonhos apresentadas na literatura sobre o assunto, com a possível exceção de Scherner, que serão abordadas posteriormente, deixam uma grande lacuna quando se trata de atribuir uma origem às imagens de representação que constituem o material mais característico dos sonhos. Nessa situação embaraçosa, a maioria dos que escrevem sobre o assunto tendem a reduzir ao mínimo o papel desempenhado pelos fatores psíquicos na instigação dos sonhos, visto ser tão difícil chegar a esses fatores. É verdade que esses autores dividem os sonhos em duas classes principais: as causadas pela estimulação nervosa e as causadas pela associação, das quais as últimas têm sua fonte exclusivamente na reprodução de material já vivenciado. Wundt, 1874. Não obstante, não conseguem fugir a uma dúvida: saber, abre aspas, se algum sonho pode ocorrer sem ser impulsionado por algum estímulo somático, fecha aspas. Volquet, 1875. É difícil até mesmo dar uma descrição dos sonhos puramente associativos, abre aspas. Nos sonhos associativos propriamente ditos, não há nenhuma possibilidade de existir tal núcleo sólido derivado da estimulação somática. Até mesmo o próprio centro do sonho está apenas frouxamente reunido. Os processos de representação, que não são regidos pela razão ou pelo bom senso, em nenhum sonho, já nem sequer se mantêm ligados aqui por quaisquer excitações somáticas ou mentais, relativamente importantes. Ficam assim entregues às suas próprias mudanças caleidoscópicas e à sua própria confusão embaralhada. Wundt, 1874. Também procura minimizar o fator psíquico na provocação dos sonhos. Declara que não parece haver justificativa para se considerarem os fantasmas dos sonhos como puras alucinações. É provável que a maioria das imagens oníricas consista de fato em ilusões, uma vez que surgem de tênues impressões sensoriais que jamais cessam durante o sono. Weygandit, 1893, adotou esse mesmo ponto de vista e generalizou sua aplicação. Ele afirma no tocante a todas as imagens oníricas, abre aspas, que suas causas primárias são estímulos sensoriais e que só depois é que as associações reprodutivas ficam ligadas a eles, fecha aspas. Tissier, 1898, vai ainda mais longe ao estabelecer um limite para as fontes psíquicas de estimulação, abre aspas, les rêves d'origine absolutamente psyché no existe pas, fecha aspas, e, abre aspas, les pensées de nos rêves nous viennent du dehors, fecha aspas.
Os autores que, como o eminente filósofo Wundt, adotam uma posição intermediária, não deixam de observar que, na maioria dos sonhos, os estímulos somáticos e os instigadores psíquicos, sejam eles desconhecidos ou identificados como interesses diurnos, atuam em cooperação. Verificaremos mais tarde que o enigma da formação dos sonhos pode ser solucionado pela revelação de uma insuspeita fonte psíquica de estimulação. Entre mentes, não teremos nenhuma surpresa antes a superestimação do papel desempenhado na formação dos sonhos por estímulos que não decorrem da vida mental. Não apenas eles são fáceis de descobrir e até mesmo passíveis de confirmação experimental, como também a visão somática da origem dos sonhos está em perfeita harmonia com a corrente de pensamento predominante na psiquiatria de hoje. É verdade que a predominância do cérebro sobre o organismo é sustentada com aparente confiança. Não obstante qualquer coisa que possa indicar que a vida mental é de algum modo independente de alterações orgânicas demonstráveis, ou que suas manifestações são de algum modo espontâneas, alarma o psiquiatra moderno, como se o reconhecimento dessas coisas fosse trazer de volta, inevitavelmente, os dias da filosofia da natureza e de visão metafísica da natureza da mente. As suspeitas dos psiquiatras puseram a mente, por assim dizer, sob tutela, e agora eles insistem em que nenhum de seus impulsos tenham permissão de sugerir que ela dispõe de quaisquer meios próprios. Esse comportamento apenas mostra quão pouca confiança eles realmente depositam na validade de uma relação causal entre o somático e o psíquico, mesmo quando uma pesquisa mostra que a causa aprofundada tende a levar mais adiante a trilha e descobrir uma base orgânica para o fato mental. Mas se no momento não podemos enxergar além do psíquico, isso não é motivo para negar-lhe a existência. Título D. Por que nos esquecemos dos sonhos após o despertar? É fato proverbial que os sonhos se desvanecem pela manhã. Naturalmente, eles podem ser lembrados, pois só tomamos conhecimento dos sonhos por meio de nossas recordações deles depois de acordar. Com frequência, porém, temos a sensação de que nos termos lembrado apenas parcialmente de um sonho e de que houve algo mais nele durante a noite. Podemos também observar como a lembrança de um sonho que ainda era nítida pela manhã se dissipa, salvo por alguns pequenos fragmentos no decorrer do dia. Muitas vezes sabemos que sonhamos sem saber o que sonhamos, e estamos tão familiarizados com o fato de que os sonhos serem passíveis de ser esquecidos, que não vemos nenhum absurdo na possibilidade de alguém ter tido um sonho à noite e pela manhã não saber o que sonhou, nem sequer o fato de ter sonhado. Por outro lado, ocorre às vezes que os sonhos mostram extraordinária persistência na memória. Tenho analisado sonhos de pacientes meus ocorridos há 25 anos ou mais e lembro-me ainda de um sonho que eu próprio tive há mais de 37 anos e que, no entanto, está mais nítido que nunca em minha memória. Tudo isso é muito notável e não é inteligível de imediato.
A explicação mais detalhada do esquecimento dos sonhos é a que nos fornece Strampel, 1877. Trata-se, evidentemente, de um fenômeno complexo, pois Strampel o atribuiu não a uma causa única, mas a toda uma série delas. Em primeiro lugar, todas as causas que conduzem ao esquecimento na vida de vigília operam também no tocante aos sonhos. Quando estamos acordados, normalmente nos esquecemos de imediato de inúmeras sensações e percepções, seja porque foram fracas demais ou porque a excitação mental ligada a elas foi excessivamente pequena. O mesmo se aplica a muitas imagens oníricas. São esquecidas por serem fracas demais, enquanto outras imagens mais fortes, adjacentes a elas, são recordadas. O fator da intensidade, contudo, de certo, não é suficiente por si só para determinar se uma imagem onírica será lembrada. Strampel, 1878, admite, assim como outros autores, por exemplo, Calkins, 1893, que muitas vezes nos esquecemos de imagens oníricas que sabemos terem sido muito nítidas, enquanto grande número das que são obscuras e carentes de força sensorial situam-se entre as que são retidas na memória. Além disso, quando acordados, tendemos facilmente a esquecer um fato que ocorra apenas uma vez e a reparar mais depressa naquilo que possa ser percebido repetidamente. Ora, a maioria das imagens oníricas constituem experiências únicas, e esse fato contribui imparcialmente para fazer com que esqueçamos todos os sonhos. Uma importância muito maior prende-se a uma terceira causa do esquecimento, para que as sensações, as representações, os pensamentos e assim por diante atinjam certo grau de suscetibilidade para serem lembrados. É essencial que não permaneçam isolados para que sejam dispostos em concatenações e agrupamentos apropriados. Quando um verso curto de uma composição poética é dividido nas palavras que compõem a estas são embaralhadas, torna-se muito difícil recordá-lo. Abre aspas. Quando as palavras são convenientemente dispostas e colocadas na ordem apropriada, uma palavra ajuda a outra, e o todo, estando carregado de sentido, é facilmente assimilado pela memória e retido por muito tempo. Em geral, é tão difícil e inusitado conservar o que é absurdo como reter o que é confuso e desordenado. Fecha aspas. Strampel, 1877. Ora, na maioria dos casos, faltam aos sonhos inteligibilidade e ordem. As composições que constituem os sonhos são desprovidas das qualidades que tornariam possível recordá-las, sendo esquecidas porque, via de regra, desfazem-se em pedaços no momento seguinte. Radstock, 1879, contudo, alega ter observado que os sonhos mais peculiares é que são recordados com mais clareza, e isso deve-se admitir, dificilmente se coadunaria com o que acaba de ser dito. Strampel, 1877, acredita que alguns outros fatores oriundos da relação entre o sonhar e a vida de vigília
são de importância ainda maior na causação do esquecimento dos sonhos. A tendência dos sonhos a serem esquecidos pela consciência de vigília é, evidentemente, apenas a contrapartida do fato já mencionado, de que os sonhos quase nunca se apoderam de lembranças ordenadas da vida de vigília. Dessa forma, as composições oníricas não encontram lugar em companhia das sequências psíquicas de que a mente se acha repleta. Nada existe que nos possa ajudar a nos lembrarmos delas, abre aspas. Desse modo, as estruturas oníricas estão, por assim dizer, alcançadas acima do piso de nossa vida mental e flutuam no espaço psíquico como as nuvens no firmamento, dispersas pelo primeiro sopro de vento. Fecha aspas. Strampel, 1877, além disso, após o despertar, o mundo dos sentidos exerce pressão e se apossa imediatamente da atenção, com uma força a qual muito poucas imagens oníricas conseguem resistir. De modo que também nisso temos outro fator que tende na mesma direção. Os sonhos cedem ante as impressões de um novo dia, da mesma forma que o brilho das estrelas cede à luz do sol. Por fim, há outro fato que se deve ter em mente como passível de levar os sonhos a serem esquecidos, a saber que a maioria das pessoas tem muito pouco interesse em seus sonhos. Qualquer pessoa, tal como um pesquisador científico, que preste atenção a seus sonhos por certo período de tempo, terá mais sonhos do que de hábito, o que sem dúvida significa que passa a se lembrar de seus sonhos com maior facilidade e frequência. Duas outras razões por que os sonhos são esquecidos, que Benini, 1898, cita como tendo sido propostas por Bonatelli, 1880, como acréscimos às mencionadas por Strampel, parecem de fato já estar abrangidas por essas últimas. São elas: 1. Que a alteração da sinestesia entre os estados de sono e de vigília é desfavorável à reprodução recíproca entre eles. E 2. Que o arranjo diferente do material ideacional nos sonhos os torna intraduzíveis, por assim dizer, para a consciência de vigília. Em vista de todas as razões em favor do esquecimento dos sonhos, é de fato muito notável, como insiste o próprio Strampel, 1877, que tantos deles sejam retidos na memória. As repetidas tentativas dos que escrevem sobre o assunto no sentido de explicitarem as normas que regem a lembrança dos sonhos equivalem à admissão de que também aqui estamos diante de algo enigmático, inexplicado. Certas características específicas das lembranças dos sonhos foram acertadamente ressaltadas em época recente. E Hadestock, 1879 e Tissier, 1898, como o fato de que, quando um sonho aparece pela manhã, ter sido esquecido, ainda assim pode ser recordado no decorrer do dia, caso seu conteúdo, embora esquecido, seja evocado por alguma percepção causal. Mas a lembrança dos sonhos em geral é passível de uma objeção que está afadada a reduzir radicalmente o valor de tais sonhos, na opinião crítica, visto que uma proporção
tão grande do sonho se perde por completo. Podemos muito bem duvidar se nossa lembrança do que resta deles não será falseada. Essas dúvidas quanto à exatidão da reprodução dos sonhos também são expressas por Strampel, 1877, abre aspas. Assim pode facilmente acontecer que a consciência de vigília, inadvertidamente, faça interpolações na lembrança de um sonho. Persuadimo-nos de ter sonhado com toda sorte de coisas que não estavam contidas nos sonhos efetivamente ocorridos. Fecha aspas. Jessen, 1855, escreve com especial ênfase sobre esse ponto, abre aspas. Além disso, ao se investigar e interpretar sonhos coerentes e consistentes, deve-se ter em mente uma circunstância particular que, ao que me parece até agora, recebeu muito pouca atenção. Nesses casos, a verdade é quase sempre obscurecida pelo fato de que, ao recordarmos tal tipo de sonhos, quase sempre, não intencionalmente e sem notarmos esse fato, preenchemos as lacunas nas imagens oníricas. Raramente ou nunca, um sonho coerente foi de fato tão coerente quanto nos parece nas lembranças. Mesmo o maior amante da verdade dificilmente consegue relatar um sonho digno de nota sem alguns acréscimos ou retoques. É tão acentuada a tendência da mente humana a ver tudo de maneira concatenada que na memória ela preenche sem querer qualquer falta de coerência que possa haver num sonho incoerente. Algumas observações feitas por Egger, 1895, embora sem dúvida tenham sido alcançadas independentemente, soam quase como uma tradução desse trecho de Jessen. Abre aspas. L'observation des revers a ses difficultés spéciales et les seuls moyens d'éviter toute erreur en pareille matière est de confier au papier sans le moindre retard de ce que l'on vient de prouver et de remarquer, sinon l'ouïble vient vite, au total, au partiel, l'oubli total est sans gravité, mais l'oubli partiel est perfide, car si l'on se ment ensuite à raconter ce que l'on n'a pas oublié, on est exposé à compléter par imagination les fragments incohérents et disjoints fournis par la mémoire. On devient artiste à son insu et les récite périodiquement répété sin pousser à la créance de son auteur qui de bonne foi le présente comme un fait authentique établi selon les bonnes méthodes. Fecha aspas. Adendo do locutor. Eu tentei falar o mais próximo possível, apesar de não ser fluente nessa língua, então algumas palavras podem estar sendo pronunciadas erradas, mas tentei ler o mais próximo possível. Retornando ao texto. Ideias muito semelhantes são expressas por Cipita, 1882, que parece crer que é somente quando
tentamos reproduzir um sonho que introduzimos algum tipo de ordem em seus elementos frouxamente associados, abre aspas. Modificamos coisas que se acham meramente justapostas, transformando-as em sequências ou cadeias causais, isto é, introduzimos um processo de conexão lógica que falta ao sonho, fecha aspas. Visto que a única verificação que temos da validade de nossa memória é a confirmação objetiva e visto que ela não é obtível no tocante aos sonhos, que são nossa experiência pessoal e cuja única fonte de que dispomos é nossa rememoração, que valor podemos ainda atribuir à nossa lembrança dos sonhos? Título E. As características psicológicas distintivas dos sonhos. Nosso exame científico dos sonhos parte do pressuposto de que eles são produtos de nossas próprias atividades mentais. Não obstante, o sonho acabado nos deixa a impressão de algo estranho a nós. Estamos tão pouco obrigados a reconhecer nossa responsabilidade por ele que, em alemão, somos tão aptos a dizer mir hat geträumt, ou seja, tive um sonho, literalmente, um sonho veio a mim, quanto ich habe geträumt, ou seja, sonhei. Qual a origem desse sentimento de que os sonhos são estranhos à nossa mente? Em vista de nossa discussão das fontes dos sonhos, devemos concluir que a estranheza não pode ser causada pelo material que penetra o conteúdo deles, uma vez que esse material, em sua maior parte, é comum aos sonhos e à vida de vigília. Surge então a questão de determinar se, nos sonhos, não haverá modificações nos processos da mente que produzam a impressão. Ora, examinada por isso, faremos uma tentativa de traçar um quadro dos atributos psicológicos dos sonhos. Ninguém ressaltou com maior precisão a diferença essencial entre o sonhar e a vida de vigília, ou tirou dela conclusões de maior alcance do que Fechner. Um trecho de sua obra Elemente der Psychophysik, 1889, em sua opinião, abre aspas, nem o mero rebaixamento da vida mental consciente a um nível inferior ao do limiar principal, nem o desvio da atenção das influências do mundo externo são suficientes para explicar as características da vida onírica, quando contrastadas com a vida de vigília. Ele suspeita antes de que a cena de ação dos sonhos seja diferente da cena da vida de representações de vigília. Abre aspas. Se a cena de ação da atividade psicofísica fosse a mesma no sono, e no estado de vigília, os sonhos só poderiam ser, segundo meu ponto de vista, um prolongamento num grau inferior de intensidade da vida de representações de vigília. E além disso seriam necessariamente do mesmo material e forma, mas os fatos são bem diferentes disso, fecha aspas. Não está claro o que Fechner tinha em mente ao se referir a essa mudança de localização da atividade mental. Nem tampouco, ao que eu saiba, qualquer outra pessoa seguiu a trilha indicada por suas palavras. Podemos, penso eu, descartar a possibilidade de dar à frase
uma interpretação anatômica e supor que ela se refere à localização cerebral fisiológica ou mesmo às camadas histológicas do córtex cerebral. É possível, porém, que a sugestão venha finalmente a se revelar sagaz e fértil, se puder ser aplicada a um aparelho mental composto por várias instâncias, dispostas sequencialmente uma após a outra. Outros autores se contentaram em chamar a atenção para características distintivas mais tangíveis da vida onírica e em adotá-las como ponto de partida para tentativas que visavam a explicações de maior alcance.